Fala aí, galera do Corajosos, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Esteban, um dos administradores da página, e hoje a gente vai continuar então com a série dos Homens da Bíblia. Bom, e o personagem de hoje é Abraão. A história de Abraão ela começa de uma maneira bem interessante. Pensa aí, imagina que se alguém um dia chega para você e faz um convite para você deixar a sua casa, o lugar onde você nasceu, da casa dos seus pais, e ir para um lugar que você nem sabe ao certo qual é. Foi mais ou menos essa a proposta que Deus fez para Abraão. Deus chegou para Abraão e falou, sai de onde você está, do meio dos seus parentes, e eu vou enviar você para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E assim começa, então, a história desse homem. Ele vai para essa terra porque Deus tinha um plano para ele. A partir de Abraão, Deus queria formar um povo que seria dele. A nação de Israel, que a gente vê logo na sequência da Bíblia. E esse era o plano que Deus tinha para Abraão. Bom, então Abraão sai da sua terra, começa ali a sua jornada, e é interessante que Deus promete para Abraão um filho, para que ele pudesse então, a partir dele, surgir um povo. Mas é engraçado que Abraão já era um pouco velho e a esposa dele era estéril. E provavelmente aos seus olhos e aos meus, e como foi por de Abraão, isso era praticamente impossível. Abraão chegou a duvidar por diversas vezes de que de fato aquilo aconteceria. Mas o Senhor prometeu para ele, o Senhor prometeu. E é interessante que quando o Senhor promete a ele, ele chega a questionar a Deus de um jeito assim: Senhor, do que adianta você me dar essa terra? Do que adianta você me dar toda essa herança se eu não vou ter um filho, né? Quem vai herdar a minha terra vai ser um servo meu e não um filho legítimo. Mas o Senhor promete para Abraão e de fato Deus cumpre e dá um filho para ele. E Abraão crê nessa promessa. E no momento que Abraão crê nessa promessa, Deus fala para ele que aquilo foi acreditado como justiça para ele. Abraão é considerado justo não pelo que ele fez, mas por acreditar na promessa do Senhor. A história de Abraão continua, de fato tudo isso acontece. O filho dele, Isaac, nasce, mesmo ele duvidando em alguns momentos, mas o Senhor cumpre a promessa que ele tinha para Abraão. Ele dá o filho Isaac a ele. E assim como Abraão creu, eu e você também podemos seguir esse exemplo e crer como Abraão creu. Deus quer que a gente confie na palavra dele, nas promessas que ele faz para nós na palavra dele. E assim como Abraão, a gente pode imitar esse homem e crer nas promessas do Senhor. E é interessante que depois do nascimento de Isaac, Deus ainda prova Abraão pedindo para ele entregar Isaac como um sacrifício novamente. E Abraão passa nesse teste. Ele vai até o momento lá de sacrificar o Isaac. Deus leva um anjo para aquele momento, ele interrompe aquilo e fala que de fato Abraão foi comprovada a fé de Abraão. E nós podemos imitar esse homem, ter a fé, confiar na palavra do Senhor, confiar também que Ele nos justifica não pelo que nós fazemos, mas pela fé do seu Filho Jesus Cristo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, a história de Abraão. Espero que você tenha gostado. Imite esse homem de Deus e siga firme nos caminhos do Senhor. Valeu!